Eu queria te convidar a ler o capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Abre aí sua Bíblia no capítulo 5 de Marcos. É uma leitura um pouquinho mais longa do que o normal, mas a gente vai ler juntos. Marcos, capítulo 5. Eu não escolhi por causa do meu nome não, tá, gente? Não é por causa do meu nome não. É porque Deus mandou mesmo. Marcos, capítulo 5. Todo o capítulo, hein? Tá bom? Liga aí na leitura para a gente ler junto. Diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que o haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. A grande multidão o seguia, comprimindo, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes eles:
os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e temendo côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe, quase que não sai, hein, toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado, saiu a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa noite hoje. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui e nós temos a certeza no nosso coração que não foi em vão que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor e pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Pai Santo. E é isso que pedimos nesse momento, Deus, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem de hoje, eu a chamaria de E se Jesus tivesse ficado lá? Você já pensou sobre isso? Quem já leu esse texto lá dos Gadarenos? Eu comecei a me perguntar: e se Jesus tivesse ficado lá na terra dos Gadarenos? Quando ele chegou e botou o pé na terra, já fez um milagre lá. Maluco, se Jesus tivesse ficado lá, ia ser bom pra caramba. Mas ele não ficou. O primeiro contato que Jesus teve foi com um homem endemoniado. Os discípulos estavam ali também, né? Viram aquilo. Você já viu uma pessoa endemoniada? Alguém aqui já viu uma pessoa endemoniada? Você já teve que enfrentar uma situação dessa, onde você sozinho estivesse com uma pessoa que estava endemoniada e você tivesse que agir? Não é uma situação agradável, não é nada agradável. Mas, lendo o texto também, eu lembrei de uma pessoa que eu nem lembrava disso. Quando eu li o texto, eu lembrei disso. Lá na minha cidade, a gente chamava ela, o povo chamava, né? Não era eu só não, tá? De Gina Maluca. A Gina era uma mulher de média estatura, devia pesar uns 60 quilos, magrinha. Ela andava sempre com um pedaço de pau na mão. Meu filho, se você estivesse perto, você apanhava. Então, a Gina Maluca, quando passava, você tinha que correr. Eu lembro que quando ela passava na rua lá de casa, a rua ficava deserta. Ninguém saía na rua com medo daquela mulher, porque ela tacava pedra na gente. Nas casas, nos carros, ela era doida mesmo. Hoje, olhando para trás e percebendo aquela situação, a gente vê que realmente havia, além do problema mental, havia também uma influência maligna.
Porque o diabo ele se aproveita dessas situações para poder entrar na vida das pessoas. Aí quando eu li o texto, eu falei, rapaz, mas aquele povo lá vivia o que nós vivemos. Você imagina um cara desse, que eles colocavam correntes nele, ele conseguia quebrar as correntes. Eu imagino que quando ele começava a passar por alguma cidade, as mães falavam, criançada para dentro de casa, está vindo um maluco aí, ó. O cara endemoniado está vindo aí, entra para dentro de casa, todo mundo, ó, para dentro de casa. Comerciante, eu imagino que ele virava as barracas dos caras e jogava tudo para o alto. Você imagina o seguinte, você está lá na sua casa, feita de tijolos de barro lá, né? Sem reboco, o telhado de palha. E o doidão resolve que vai sentar na porta da sua casa de madrugada e vai virar a noite toda urrando lá. Você já imaginou uma situação dessa? Muita gente que morava nessa cidade, quem podia, quem pôde, foi embora. Mas e quem não podia? Continuou lá, sofrendo aquela situação que aquele homem imputava a eles. Se você morasse lá e desse para você ir embora, você ia? Eu não sei você, mas eu vazava. Ia nem que se fosse um lugar bem mais longe, mais ruinzinho, mas eu ia, com certeza. Aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Esse cara perturbava aquela cidade toda. E quando Jesus o libertou, quando Jesus transformou aquele homem num homem calmo, falou assim, ô Jesus, nós não queremos o senhor aqui não, vai embora. Não é meio contraditório essa situação? Eu acredito que muita gente desejou que aquele homem fosse embora dali. E eu vou ser mais enfático e vou dizer que muita gente queria que ele morresse. Tomara que esse cara morra para parar de perturbar a gente aqui. E muita gente, você lembra da Gina, que eu falei? Muita gente queria que a Gina morresse. E um dia chegou a notícia, a Gina maluca morreu. Ninguém acreditou, será que morreu mesmo? Aí ela morava lá numa casa, todo mundo sabia onde ela morava, uma casa estranha. E foi um alívio para todo o bairro, até para a família dela. Foi um alívio no dia que ela morreu. E eu imagino que a família desse homem também tivesse desejado que ele morresse. E os vizinhos também, porque ele atormentava demais a vida das pessoas. Mas, gente, depois de anos, eu imagino que aquilo era todo dia, né? A Bíblia fala assim que de dia e de noite ele ficava gritando, atormentado por causa dos demônios, dos espíritos malignos que o atacavam. Depois de muitos anos, ficou assim, ó. Olha o silêncio. A cidade ficou em silêncio. Aí a irmã estava lá, a judiazinha. Não era judia, não, era gadarena. Ela estava lá lavando a roupa. Ué, o doidão parou de gritar, o que fica lá no sepulcro. O que aconteceu? Muitos que ouviram o que havia acontecido correram para ver se era verdade o que diziam. O doidão lá, do cemitério, ele foi liberto, ele não tem mais espírito nele não, ele está lá sentado no meio da rua lá, na calçadinha lá no meio-fio, parece outra pessoa. Aí o povo correu lá para ver, né? Correram lá para ver se era isso verdade mesmo. E quando chegaram, olharam assim, é ele mesmo? Sabe assim, você não acredita, o cara estava transformado, ele estava vestido, ele estava quieto, estava sossegado, devia estar meio cabisbaixo assim, agradecendo pelo que tinha acontecido com ele. E perguntaram assim, mas o que aconteceu? Como é que ele ficou assim? Alguém falou assim, um judeu
chamado Jesus, veio aqui e expulsou os demônios que o atormentavam. Falei, que coisa boa, que maravilha, que coisa boa Deus fez na vida desse homem e fez para nós também, né? Porque nos livrou disso. Aí você se pergunta assim, poxa, mas se Jesus fez uma coisa tão boa para eles, por que eles mandaram Jesus embora? É isso aí mesmo que você pensou. Por causa dos 2.000 porcos. Eles mandaram Jesus. Cara, esse cara veio aqui. Ele pisou na nossa terra. E já de cara, 2.000 porcos morreram. Se ele ficar, ele vai levar a cidade à falência. Vocês acham que eles não pensaram isso? Eles pensaram. Pensaram no que a presença de Jesus iria levar de prejuízo para eles. Eles mandaram Jesus embora e ele foi. Ele entrou no barco. Quando ele chegou do outro lado do mar, quem estava esperando eles? Quem lembra aí? Quem estava esperando Jesus? Uma multidão doida. Alguém falou, para que ele foi para lá? Fica aqui, Jesus. E já chegou sendo solicitado. Eu tive cuidado de ler o texto paradoxo a esse, que é lá em Mateus. E Jesus não fez só esses 2 milagres que contou aqui, não. Ele também chamou Mateus lá, foi lá que ele chamou Mateus, nessa situação. E teve a cura de um paralítico, que está lá em Mateus 9, de 1 a 8. Além de curar a mulher que tinha uma hemorragia. E além de ressuscitar a filha de Jairo. E eu imagino que outros milagres Jesus fez. Mas lá em Gadareno, lá na terra dos Gadarenos, quantos milagres ele fez? 1. Por quê? Porque eles mandaram ele embora. Eles falaram assim, por favor, vá embora. Vá embora daqui. Quantas pessoas precisavam de cura na cidade dos Gadarenos? Quantas pessoas? Quantos doentes? Quantos doentes da alma precisando ser curados de alma? Tem um texto, não sei se vocês vou tentar trazer a memória de vocês, que quando descem um paralítico pelo telhado, né? E Jesus fala assim, perdoados estão os seus pecados. Caio Fábio, num livro dele chamado No Divã de Deus, ele fala sobre as doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma. E ele diz que quando Jesus disse para aquele homem, perdoados são os teus pecados, aquele homem se sentiu livre de algumas coisas que ele tinha na alma dele. O Caio Fábio também conta nesse livro, e apesar de quem conhece o Caio Fábio, não sei quem conhece aqui, sugiro que leiam os livros do Caio, são muito bons. Ele disse que conheceu um irmão que estava com uma doença que a Marta teve. Qual é o nome, Marta, que é dessa doença? Hepatite. Ele estava com uma hepatite muito grave, estava internado, o fígado dele já estava desmanchando. E o Caio foi lá visitar esse irmão, orou com ele e começou a conversar. E ele começou a falar, olha, eu tenho uma mágoa muito grande da minha mãe, do meu pai. Aí o Caio falou, vamos liberar perdão. E começou a orar. Ele perdoou o pai e a mãe dele ali. No outro dia ele estava curado da hepatite e foi para casa. Quantas pessoas lá na terra dos Gadarenos estavam precisando de ser curados, precisando de ser libertos, transformados, salvos por Jesus. Mas eles pediram, vá embora, por favor, vá embora. E ele foi. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto.
A Júlia perguntou assim: pai, o senhor vai demorar muito lá? Eu falei: minha filha, normalmente o meu sermão são 4 folhas, esse aqui deu 6. Então vocês ficam calmos aí, tá? Quando vocês chegarem em casa, vocês vão saber o resultado lá do negócio. Tá bom? Essa vez deu 6. Não fica com pressa não. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, o mal tem que sair. Não é verdade? Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, o mal tem que sair. Maluco, não é assim, eu estava num congresso há muitos anos atrás, e nesse congresso a gente falou sobre batalha espiritual. E o pastor lá, né, falando as situações que ele viveu, eu falei: tá bom, pastor, e se aparecer um cara endemoniado e eu falar: sai em nome de Jesus, e não sair? E aí? Ele falou: meu irmão, quando isso aconteceu comigo, eu falei assim: Jesus, eu mandei ele sair em teu nome, ele não quer sair não, rapidinho saiu fora. Vazou. Então, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, o mal tem que sair. Tem até um hino que fala isso, vocês lembram desse hino? Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Chega na Samuel. Samuel cantava quando era criança lá na igreja. Quando Jesus chega, meu irmão, o mal tem que sair. Foi assim na vida daquele homem, daquele gadareno. Foi assim na minha vida. Eu não estou falando de algo que alguém viveu só, não. Estou falando do que eu vivi. Porque quando Jesus entrou na minha vida, todo o mal saiu. E todo aquele que verdadeiramente aceitou Jesus no seu coração e entendeu essa mudança e recebeu Jesus verdadeiramente, o mal saiu. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Pode ser assim na sua vida, se você ainda não teve um encontro com Jesus. Pode ser assim. Se você ainda não encontrou Jesus, tenha certeza que se você o encontrar, o mal vai sair na hora. O que está afligindo a sua vida? O que é que de ruim te incomoda, que tem tirado a sua paz? O que é que tem feito você sofrer e se desviar do caminho de Deus? Você que já deixou Jesus entrar na sua vida, tem deixado Ele ficar na sua vida? Meus irmãos, muitos de nós já recebemos a Jesus e não temos deixado Ele ficar. Acho que a maioria dos irmãos sabe aqui que eu vim do Rio de Janeiro, né? Há 22 anos atrás, Deus me trouxe para cá. E de vez em quando vem umas visitas aqui em casa. Pessoal bom, gosto de receber. Tem um irmão pastor, que de vez em quando vem, ele vem bastante. Uma vez ele vinha, passava 3, 5 dias. Ele veio uma vez, resolveu ficar 8 dias. Ele, a mulher, os 3 filhos. Aí muda a rotina toda, né? Você se programa, fala: fulano vem aí, nós vamos ficar uns 5 dias com ele aí. Maluco, quando deu o 5º dia, o 6º dia, eu falei: Marta, não estou aguentando mais não. E comecei a meio que olhar atravessado para ele. O cara é meu amigão, meu parceiro, mas já não estava dando mais. Gente, 8 dias é muito tempo. E detalhe, né? Acho que tinha uns 3 escorpião em cada bolso dele, porque não coçava o bolso de jeito nenhum. Tá bom, até aí tudo bem, mas ele estava com o menino. Para vocês verem a amizade, o filho mais novo dele tem o meu nome em minha homenagem. Chama Marcos Guilherme.
Aí, mas o menino, ele tinha na época 1 ano e pouquinho, tinha um pulmão. Que pulmão era aquele, gente? Mas o moleque gritava de madrugada que era assim. Uau! Eu falei, meu Deus, benção a Deus, tem saúde esse menino, hein? Marta, esse menino, que pulmão é esse? Abençoado mesmo. Quando deu o 8º dia, ele falou, vou embora. Eu falei, quase que eu fiz igual a Isabela. Glorifica de pé! Aí, falou, Marco, eu tenho os compromissos, tenho que trabalhar, tal. Eu falei, tá bom, não quer ficar mais um dia, não? A gente fala isso, né? Você não quer ficar mais? Não, vai embora, pelo amor de Deus. Não aguento mais. E olha, tem crente fazendo isso com Jesus, tá? Jesus, quando ele veio, aquela maravilha, que bom, que bênção, que tudo, que paz. Aí, você tem lá a sua vida, seus momentos, suas intimidades. Fala, não está dando tempo não. Você acorda de manhã, já troca de roupa, aí Jesus está ali e fala, vamos bater um papo aqui, Marco? Falo, não, Jesus, eu estou com a pressa, depois a gente conversa. E vai embora para o trabalho. Chega de noite, Jesus está lá, no sofá da sua casa, te esperando. E aí, Marcão, como é que foi o dia? Jesus, foi tenso, hein? Hoje foi tenso. Mas, estou precisando tomar um banho, comer um negocinho, ver uma televisão para relaxar e dormir. Amanhã a gente bate um papo, tá bom? Tá bom, Jesus? Você está se vendo aí? Acontece com você ou é só comigo? Deus me abençoou há alguns dias atrás e Ele tem me chamado para um encontro diário e tem sido tão bom, gente. Eu aprendi que se eu não priorizar a Deus no início do meu dia, não vai ser em nenhum outro momento do dia. Se eu não der prioridade a Deus pela manhã, antes de começar a fazer qualquer coisa, lógico, vai no banheiro, né, gente? Vai lá, saiu, faz o seu momento com Deus. Se a gente não der essa prioridade, não vai ter. Tudo é prioridade. A televisão, os filhos, a mulher, o marido, o trabalho, o dinheiro, o cansaço, a diversão, a pizza depois do culto. Eu não ia falar isso não, mas eu vou ter que falar. Domingo passado eu estava de plantão. E teve gente que antes do pastor terminar o sermão, foi embora para ver o Fantástico. Mas não ficou esperando para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. É melhor ver o Fantástico do que ouvir aquilo que Deus quer falar com você. E se Ele não está falando com você, segura aí, meu irmão, porque está falando com outro, com alguém Deus está falando. Aguenta mais um pouquinho. Falta só 3 páginas. Calma. Aí você reclama que vem no culto e não sente Gente, eu fui no culto hoje e não senti nada. Falei, mas olha aqui, meu irmão. Você acha que Jesus morreu lá na cruz para você vir no culto e sentir Gente, eu senti um negócio. Isso não é aqui não, é lá naquele outro lugar. Lá que eles recebem um negócio e sentem um negócio. Aqui não é não. Aqui é palavra de Deus que vai mudando a gente e transformando. Você não veio aqui para sentir nada, não. Você veio aqui para adorar a Deus. Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, em alguns momentos em que você está bem com Deus, Ele se manifesta a você, e você sente uma presença, uma doce presença santa. Eu queria ver com o pessoal do louvor, só abrir um parêntese aqui. Se um dia der, canta esse corinho, vocês lembram? Doce presença
presença. Lembrou, Samuel? Então, aí quando der, fecha o parênteses. Falta 3 páginas, que ler rápido, né? Senão, olha o resultado. Muitos reclamam que seus filhos não querem vir à igreja. Mas você tem sido exemplo? Você está vindo todo domingo, que você pode vir, você vem de manhã, vem à noite, para ser o exemplo para o seu filho? Muitos reclamam das dificuldades que estão passando no casamento. Aí tem os encontros de casais, não vou no encontro de casais, isso é a mesma coisa, não quero ir. Dificuldade financeira, e reclama que não tem paz interior. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas aquele momento para Jesus, para dar atenção para Jesus, não está rolando. Mas quando você, meu irmão, quando o negócio fica feio, Jesus, dá um pulinho aqui, vamos bater um papo aqui, senta aqui, Jesus, olha, tá feia a coisa, eu estou precisando disso. Amém, mas Jesus é bom, e Ele dá tudo quanto nós precisamos. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus não arromba o coração de ninguém. São só 10 lições, tá? Mentira, gente. Jesus não arromba o coração de ninguém. Lá em Apocalipse 3:20 ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai obrigar você a ter um relacionamento com Ele. Se você quiser, meu amigo, Ele está de braços abertos, Ele está na porta batendo para entrar. A porta é do coração, tá? Tuc, tuc, tuc. Ele está batendo a porta do coração, do seu coração, para entrar. E se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear. E se bobear, Ele leva até a ceia. Porque o cara é bom, Ele tem bala na agulha. Jesus, Ele providencia tudo para nós. Os homens da cidade de Gadara pediram a Jesus para ir embora e Ele foi. Eu entendo que quando você, no seu coração, decidiu estar aqui hoje, não foi uma coincidência. É porque Deus tem algo para falar para você, Ele quer ter um encontro com você. Mas só se você quiser e abrir a porta do seu coração. Esse encontro não é só para os que ainda não conheceram a Jesus, mas também para aqueles que já o conhecem. Quanto tempo faz que você não senta e bate um papo olho no olho com Jesus? Quanto tempo faz? Fala: Jesus, ó, a vida está assim, está assado, acontece isso. Quanto tempo faz que você não separa um dia ou um momento de oração só para agradecer? Quanto tempo faz que você fala assim: ó, hoje, Jesus, olha só, eu só quero agradecer hoje. Só quero agradecer. Outro dia desse começamos amanhã, os casados sabem disso, que todo homem de manhã é um pouco mais forte, né? Então começamos uma manhã muito boa. E eu naquele dia subi lá para o terraço para orar e eu só agradeci. Tantas coisas boas que Deus faz para a gente. Tantas coisas que Deus tem nos dado. Gente, saúde, os filhos estão bem, não falta o pão de cada dia. Tanta coisa para agradecer. Naquele dia eu só agradeci. Então, precisamos tirar um tempo para agradecer, para falar com Jesus, tirar aquela forma, Deus eterno, Pai soberano. Ele é, aleluia, Ele é. Mas fala assim: Pai amado, eu estou sentindo falta do Senhor. Você está sentindo falta de Jesus? Responde aí dentro do seu coração. No seu dia a dia,
Quando você para um pouquinho, você sente falta de Jesus? Se você não está sentindo falta de Jesus, Ele está sentindo a sua falta, tá? Se você não está sentindo falta dele, Ele está sentindo a sua falta. Então, separa um tempo do seu dia para dizer para Jesus quanto você o ama. Jesus, eu te amo. E se eu não amo direito, Jesus, me ensina a amar direito, porque se eu não sei, eu quero aprender a te amar de verdade. Quando eu mandei Jesus embora? Você deve estar perguntando, esse cara está doido. Quando foi que eu mandei Jesus embora? Quando nossos pecados, eles são mais intensos do que, como diz o pastor Marcelo, quando ele é um acidente de percurso. A gente está mandando Jesus embora. Quando a gente não separa tempo para Ele, a gente está mandando Jesus embora. Quando a gente não obedece, a gente está mandando Jesus embora. A terceira e última lição. Já gostaram, né? Terceira e última lição que a gente vai aprender essa noite é que muita gente não aceita Jesus com medo do que vai perder. E muita gente manda Jesus embora porque guarda alguns pecados no seu coração. Tem uma amiga minha, a Simoninha, ela estava me contando um tempo atrás que ela tem um amigo, ele frequentava a igreja, assíduo. Ela falou, Marco, ele era crente mesmo. Eu falei, amém. E ele começou a beber, começou a fumar, não está trabalhando, aí a mãe dele sustenta ele e o vício dele. Eu falei, cara, larga disso, vamos para Jesus, vamos para a igreja de novo. Ele falou assim para ela, Simone, eu não posso deixar isso, esse é o último prazer que me resta. Está com a Bíblia aí? Vamos abrir Salmo primeiro, 1:1. Quem souber de qual vai falar comigo. Salmo 1:1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde é que está o prazer dele? Na lei do Senhor. Se o pecado e o vício são o único prazer que te restam, acho que você está precisando ler o Salmo primeiro, que diz, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Isso é mentira do diabo. Não é o único prazer que lhe resta. Existe prazer na presença de Deus. Existe alegria em estar na presença. É bom demais, né? Não, você já passou assim um tempo. Eu teve um tempo na minha vida que eu fui muito crente. Eu orava 3 vezes por dia, 40 minutos por dia. Eu falei, Deus, isso é bom demais, hein? Mas durou só uns 6 meses. Eu falei, pergunta por que parou. Não sei por que parou, mas era muito bom. Era assim, não sei, nunca fumei nenhum barato, não, mas eu acho que era um negócio igual. Assim era bom demais. Ali estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus. Uma vez Jesus contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é como um tesouro que alguém cavando um campo, trabalhando num campo, cava e acha um tesouro ali. Aí ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno, aquele campo, e agora ele fica rico. O reino de Deus é isso, ele é um tesouro. Aquele homem lá, o gadareno, ele encontrou o maior tesouro da vida dele, Jesus. E para muitos de nós, Jesus é o nosso maior tesouro. Meus irmãos, qual das 2 cidades você quer ser hoje? Pensa aí. Qual das 2 cidades você quer ser hoje? Aquela que mandou Jesus embora,
Ou aquela que recebeu Jesus com uma multidão e querendo que ele ficasse porque ele tinha muito para fazer e muito para oferecer? Qual das duas cidades você quer ser hoje? Você que ainda não conhece Jesus, qual das duas cidades você quer ser hoje? Você quer mandar Jesus embora da sua vida? Ou você quer que Ele entre na sua vida e faça toda a diferença? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve esse encontro libertador com Jesus, eu quero te fazer esse convite. Levante uma das suas mãos e diga: eu quero que Jesus fique na minha vida. Eu queria que a igreja orasse enquanto a gente faz esse apelo. Baixe sua cabeça. Mas eu queria perguntar para você também, meu irmão. Qual das duas cidades você está sendo hoje? Aquela cidade que tem mandado Jesus ir embora? Ou aquela que recebe Jesus com alegria? Se você entendeu que você precisa mudar a sua forma de receber a Jesus, de recebê-lo na sua vida, na sua casa, eu queria que você orasse agora e falasse para Deus. Você não precisa dizer nada para mim. Fala: Senhor, eu estou te recebendo na minha casa como eu deveria? Vem, Jesus. Entra no meu coração, na minha vida. Faz essa transformação, Senhor. Porque quando o Senhor chega, o mal vai embora, Jesus. E eu quero que o Senhor chegue, Senhor, e que o mal vá embora. Quando o Senhor chega, Senhor, há milagre, a mudança de vida, Senhor. Ó Deus, ouve, Senhor, a oração do teu povo. Ouve a oração daqueles que ainda não te conhecem, Jesus. Porque o Senhor sonda o coração. Transforma nossas vidas e fica, Jesus, na nossa vida. Nós pedimos em teu nome, Senhor. Amém.